No capítulo desta quinta-feira, 13 de novembro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Janete e Mariana ficam escutando Francesco e Marco Antônio discutirem. E Janete fica sem entender nada. Marco Antônio desce mandando novamente Mariana ir arrumar as coisas dele. Janete pergunta o que aconteceu. Marco Antônio só fala que Francesco fez ele passar vergonha na frente dos outros funcionários da casa bancária. Francesco desce para fazer cena também perguntando para o filho por que ele ainda não foi embora. Janete, preocupada com a discussão dos dois, pergunta para Marco Antônio o que está acontecendo. Marco Antônio fala que foi uma bobagem que ele fez. Francesco finge que está com raiva do filho, como se ele tivesse feito quase ele perder o bom nome dele naquela casa bancária. Se o nome dele fosse a protesto, nenhum cliente mais iria depositar dinheiro lá. Marco Antônio, fingindo também, grita para o pai que o nome dele nem chegou a ser protestado. Francesco diz que foi porque ele correu para acabar com o protesto. Senão, o nome dele iria estar nos jornais. Marco Antônio, para a mãe não cobrar de Francesco, fala que ele não esqueceu de fazer o pagamento porque não quis. Janete fica chocada com a discussão dos dois, que até esquece de brigar com Francesco, porque ele mentiu sobre estar com o delegado. Depois ela intercede por Marco Antônio para Francesco. Francesco faz cena que perdoou o filho, e Marco Antônio diz que já pediu perdão para ele. Janete, sem saber da verdade, continua intercedendo por Marco Antônio. E Francesco se aproxima do filho fingindo que perdoou ele, e que agora ele vai ligar para o delegado que deve estar esperando ele. Janete conta que Heriberto ligou hoje à tarde e ele disse que não tem notícias nenhuma da italiana. Francesco pede para Janete mandar servir a janta porque ele está com fome. Mariana e Janete se retiram da sala para providenciar o jantar. E depois que elas saem, Marco Antônio e Francesco ficam rindo da cena que eles fizeram e que Janete acreditou. Mateu lembra a Juliana que os malianos estão atrás dela e que Marco Antônio vai querer aquela criança. Juliana pensa que tem direitos só porque é mãe da bebê. Mateu deixa claro para Juliana que é melhor eles não encontrarem ela, e ele também não pode ficar trancado dentro de casa. Juliana volta a pedir para o amado para eles irem embora da cidade. Mateu não quer ir embora, depois dele ter demorado a arrumar emprego, agora que encontrou ele não quer largar. Ele fala para Juliana que ele queria perguntar uma coisa para ela. Juliana pergunta o que ele queria perguntar. Mateu recua, dizendo que ia falar uma bobagem. Juliana pede para ele perguntar o que queria. Mateu pede para ela esquecer. Juliana percebe que Mateu ia falar da filha dela. Ele não esconde que era isso, mas pede para eles deixarem para depois esse assunto. Juliana olha com raiva para Mateu. Maria do Socorro fala para Gumercindo que ela não descarta o Mateu aparecer por lá para ver o filho dele. Gumercindo pergunta para a esposa por que ela pensa isso. Maria do Socorro achava o Mateu muito apegado ao filho. Gumercindo fala uma verdade. Se o Mateu gostasse mesmo do filho, ele não teria o abandonado para ir atrás daquela italiana. E deixa claro que se Mateu tiver esse atrevimento, ele não vai passar da porta. Maria do Socorro pergunta se pode se negar ao pai o direito de ver o filho. Eu posso. Ele que não tente isso. Leonora manda o marido ficar tranquilo, porque ninguém mais fala sobre o dinheiro do finado Batista. Bartolo afirma que está tranquilo. Ele não tem peso nenhum na consciência dele. Leonora, toda feliz, promete não falar mais nisso, e quando chegar o momento, eles vão embora de lá. Mateu comenta com Juliana que ele às vezes tem vontade de ir ver o filho dele na fazenda de Gumercindo. Juliana fala que ela também tem vontade de ver o Francesquinho dela. Mateu torna a lembrar a Juliana que aquele menino não é filho dela. Juliana repete que sabe, mas que ela já amava o menino como se fosse filho dela. Mateu pede para eles mudarem de assunto. Juliana pergunta o que ele queria falar com ela. Mateu torna a falar para eles mandarem a bebê dela para o pai dela cuidar. Ela vai ter tudo na vida. Juliana fica chateada e pergunta se ele pensou bem no que está falando. Mateu tem a cara de pau de pedir para ela não ficar chateada. Juliana fala que ele está pedindo para ela dar a filha dela. Mateu explica que é para ela dar para o pai. E por que eu havia de entregar minha filha para ele? Mateu lembra a Juliana que Marco Antônio é rico. Juliana fala que ela não está acreditando no que está escutando. Mateu tem a cara de pau de dizer que não quer magoar ela. Ele pede perdão se está fazendo isso. Ele só queria conversar.
Juliana deixa claro que não quer conversar sobre isso. Ela larga ele, mas não abandona a filha dela. Ele pode ir para onde ele quiser. Mateus sai do quarto e Juliana fica chorando. Dolores e Mateus conversam sobre o que Juliana contou para ela, que eles têm passado desde quando chegaram da Itália. Mateus pede perdão para Juliana pelo que ele falou. Juliana fica calada. Mateus se aproxima dela pedindo para ela deixar de ficar assim e vir deitar com ele. Juliana se assusta pensando que ele estava pedindo outra coisa, dizendo que ela está de resguardo. Mateus diz que não quer nada do que ela está pensando. Juliana pede para ele deixá-la em paz. Mateus, chateado pelo fora de Juliana, diz estar bem. Dolores não quer que seja a filha e o genro dela que tenham adotado o filho de Juliana. Janete recebe mais um telefonema do delegado dizendo que ainda não tem notícias nenhuma da italiana. Depois ela conta para Mariana que o delegado está achando que eles dois foram embora da cidade. Mariana lembra que Tizil encontrou Mateus na rua, mas eles podem ter ficado com medo e ido para outra cidade. Com certeza, eles já devem ter desconfiado que nós estamos atrás deles. Mariana fica com pena só de pensar que Juliana está com medo de perder a filha. Janete afirma que Juliana vai perder a filha, porque ela quer a neta dela com ela. Paola vai até a casa bancária de Francesco com uma lista e os preços de tudo que ela vai precisar para começar a fábrica dela. Marco Antônio acha muito cara de pau dessa aproveitadora e ir lá para arrancar o dinheiro do pai dele. Francesco acha que é pouca coisa e Paola fala que ela vai começar devagar, depois ela vai crescendo. Francesco sorri porque pensa que Paola não é tão ambiciosa assim. Ele pergunta se ela já arrumou o local que vai ser a fábrica. Marco Antônio fica com a orelha em pé escutando a conversa deles. E Paola fala que já viu uns locais e que ela vai precisar de um fiador por causa dos aluguéis. Francesco lembra do pai dela e Paola pensa que não vão aceitar o pai dela. Francesco fala que se não aceitarem o pai dela, ele vai dar um jeito. Marco Antônio olha para eles não gostando do que ouviu. Paola deixa claro que ela não queria depender do pai dela. Francesco diz está bem. Ele manda ela encomendando as coisas que ele vai fazer um empréstimo para ela e colocar na conta dela o dinheiro. Paola abre um sorriso enorme e pergunta se ela não tem que dar uma garantia para ele. Francesco, quase babando, fala para Paola que é para ela assinar, porque ele confia nela. Paola assina um empréstimo que Francesco está fazendo para ela, e Marco Antônio pensa que o pai ficou besta mesmo por uma novinha. Anacleto parece que não está gostando de Paola abrir o seu próprio negócio. Ele começa a falar como se estivesse jogando praga para a filha, dizendo que ela ainda vai se dar mal com essa história de fábrica, e avisa Inês que ele não vai ser fiador de Paola. Inês fala que Paola sabe que não pode contar com o pai dela. Anacleto diz que ele quer Paola trabalhando com eles na fazenda. E Inês manda ele parar de pensar nisso, porque não irá acontecer nunca. A filha deles não nasceu para se acabar que nem a mãe dela trabalhando na terra. Anacleto fala mal de Paola, dizendo que ela nasceu então para ser uma mulher perdida na vida. Paola chega toda feliz em casa contando para os pais que ela já tem o dinheiro para começar a fabricar o macarrão dela. Anacleto fica surpreso como a filha conseguiu o dinheiro sem ter um fiador. Ele deixa claro para a filha que se ela está pensando que ele vai ser avalista, ela está muito enganada. Ele não vai assinar nada. Paola fala na cara do pai que ela não está pedindo nada para ele. Anacleto começa a perturbar a filha perguntando quem é que vai assinar como avalista dela. Paola fala na cara do pai que ela não precisou de avalista nenhum. Inês olha com deboche para a cara de Anacleto, e ele parece que fica com inveja da filha, dizendo que ele não está gostando nada dessa história. Antenor elogia para Naná o bom trabalho que José o seu está fazendo. Ele não precisa ser mandado 2 vezes para fazer algo. Ele procura sempre aprender cada vez mais. Naná fica feliz pelo esforço do filho e mais ainda porque o interesse maior dele continua sendo os estudos. Ela começa a lembrar da época que foi de Gumercindo, e Antenor lembra ela que Gumercindo nunca quis saber se o filho dela nasceu mulher ou homem. Naná parece que não pensa, e fala qual era a vontade de Gumercindo quando se deitava com ela na rede. Antenor engole seco o que Naná falou, e para não dar uma resposta nela, ele se levanta para ir trabalhar. Ela pergunta se ele ficou chateado com o que ela falou. Antenor fala que não, ele só está cansado de sempre escutar a mesma história. Naná pede desculpas para Antenor porque ela não quer que ele saia para ir trabalhar aborrecido com ela. Antenor garante para Naná que Gumercindo não irá buscar o filho dela lá, e não é para ela se preocupar que se um dia isso acontecer, ele vai estar ao lado dela. Naná gosta de saber que tem segurança ao lado de Antenor,
que vai defender ela do que ela precisar. Ela diz que gosta muito dele. Os dois se beijam. José Alceu chega em casa na hora e vê os dois se beijando. Naná toma um susto ao ver o filho olhando para eles. E José Alceu se explica que ele só passou em casa para deixar uns livros. Antenor tenta se aproximar de José Alceu falando que ele já estava saindo para ir trabalhar e acaba escutando que é para ele sozinho e é chamado de feitor. Naná fica calada e preocupada pelo jeito como José Alceu tratou Antenor, que arrumou um emprego para ele. Antenor abaixa a cabeça chateado. Marco Antônio tenta abrir os olhos do pai que ele está dando uma fortuna para Paola. E Francesco pergunta por que ele não pode dar o dinheiro para Paola. Marco Antônio questiona o pai porque Paola não tem um avalista. E Francesco calmamente manda Marco Antônio não discutir com ele e fazer o que ele está mandando. Marco Antônio torna a questionar o pai, falando que isso que ele está fazendo vai contra as regras da casa bancária. Francesco explica para o filho que esse é um caso especial. Marco Antônio continua fazendo perguntas para o pai e pergunta por que é especial esse caso. Francesco tenta dar como desculpa de que Anacleto tem muito mais do que isso depositado lá com eles. Marco Antônio fala na cara do pai que ele está mentindo, porque ele sabe exatamente quanto Anacleto tem na conta dele. Francesco se aborrece com Marco Antônio perguntando quem é o dono da casa bancária, ele ou é o pai dele. Marco Antônio calmamente diz, é o senhor, claro, e Francesco manda ele não discutir com ele e fazer o que ele está mandando. Marco Antônio debocha do pai falando que vai fazer o que ele mandou, se esse é o preço da paixão dele. Francesco fica chateado e fala que não é paixão, ele só quer ajudar a pobrezinha. Anacleto ainda não engoliu a história de Francesco e prestar uma fortuna para a filha deles, que nem marido tem, sem querer um avalista. Inês não quer se meter deixando claro que ela não entende nada de negócio de banco. Anacleto deixa claro que ele entende. E Inês pergunta onde ele está querendo chegar. Ela manda o marido parar de ficar implicando com a filha deles toda vez que eles vêm na casa dela. Anacleto se prepara para sair falando que ele não é trouxa. Inês fica preocupada e pergunta para onde vai o marido. Anacleto deixa claro que ele vai na casa bancária conversar com Francesco. Inês implora para o marido não fazer a filha dela passar vergonha com essas atitudes dele. Anacleto deixa claro para Inês que ele não acreditou na história que Paola não precisou de avalista para conseguir um empréstimo. Inês pergunta para o marido o que ele está pensando. Anacleto pensa que indo até a casa bancária vendo o cheque do empréstimo, ele vai saber quem foi o avalista de Paola, que é o amante dela. Inês está com tanta vergonha nas perseguições do marido em cima da filha que ela não quer mais voltar lá com ele. Anacleto procura Francesco para pedir para ver o cheque do empréstimo de Paola para saber quem foi o avalista dela. Marco Antônio pensa que vai dar confusão a presença do pai de Paola lá. Francesco pergunta para o cara de pau de Anacleto por que ele quer saber quem foi o avalista de Paola. Anacleto, não querendo falar o porquê, diz que esse é um assunto dele com Paola. Francesco vai pegar a cópia do cheque com Marco Antônio e o coitado preocupado pergunta para o pai o que está acontecendo. Francesco, como é esperto, pede para o filho ficar sossegado porque ele já sabe o que vai fazer. Francesco dá para Anacleto o cheque de Paola. E Anacleto questiona Francesco por que lá não tem assinatura de nenhum avalista. Francesco faz Anacleto dar com os burros na água, falando que ele estava esperando ele aparecer lá para assinar o cheque. Anacleto, que não queria ajudar a filha, toma um susto. E Francesco, educadamente, manda Anacleto assinar porque o dinheiro já está na conta da filha dele. Anacleto pergunta para Francesco o que vai acontecer se ele se recusar a assinar. Marco Antônio acha esse tipo de gente tão estranha e Francesco educadamente elogia Anacleto, falando que ele conhece o homem de bem que é o pai de Paola e ele não faria isso. Anacleto fica sem graça com o elogio de Francesco e fica sem ação de negar a assinatura dele. Ele, assinando o cheque, confessa para Francesco que ele não está gostando dessa história de fábrica de macarrão. Francesco gosta de ver que ele conseguiu reverter a história para o lado dele e elogia Paola para Anacleto. Marco Antônio acha graça porque o pai conseguiu passar a perna em Anacleto. Paola não gosta nada de saber que o pai foi atrás de Francesco. E Inês conta que Anacleto pensou que o avalista dela tinha sido o novo amante, porque ele queria saber quem é. Paola pergunta para o pai se é verdade isso que ele fez. E Anacleto, sem papas na língua, fala que é verdade. Ele queria saber quem é, porque ela falou que estava apaixonada por um homem casado. Paola lembra o pai que ela só falou que estava apaixonada, não disse que ela tinha um amante.
E Anacleto fala para a filha que não tinha mais ninguém para ser o avalista dela, se não fosse o amante. Paola fica com raiva pelo pai não ter acreditado nela. Anacleto fala na cara da filha que não acreditou mesmo. Paola pergunta se agora ele sabe quem é o avalista dela. Inês conta para a filha que Francesco estava esperando Anacleto para assinar o cheque do empréstimo. Paola acha graça por Francesco ter conseguido enrolar o pai dela. Ela tira até sarro com o pai perguntando se ele assinou o cheque. Anacleto assume que não teve cara para dizer não para Francesco. Paola se aproxima do pai agradecendo ele. E Anacleto aponta o dedo na cara da filha dizendo que ele mata ela se ela jogar fora esse dinheiro. Inês indaga a filha novamente, pedindo para que ela conte essa história direito. Paola fica chateada pela mãe continuar querendo saber da vida dela. Inês pede para a filha contar quem é o homem casado que ela está apaixonada e pergunta se ele é o Marco Antônio. Paola se chateia com a mãe e até sai de perto dela para não se aborrecer mais ainda. Mateu começa a se aproximar da filha de Juliana, fazendo carinho nela. Juliana entra no quarto e vê a cena linda do seu amado fazendo carinho na sua filha. Ela dá um beijo na testa de Mateu. Ele pergunta se ela não está mais com raiva dele. E Juliana, depois de ter visto essa cena, diz que não. Mateu pergunta que nome eles vão dar para ela, lembrando que eles têm que batizar a filha deles. Mulher besta mesmo. Juliana se derrete quando Mateu chama a filha dela de nossa filha. Os dois se beijam. Juliana fala para o amado que ela pensa em colocar o nome da mãe dela na bebê. E Mateu elogia o nome Ana e pergunta como vai ficar o sobrenome dela. Juliana deixa claro que não pensa colocar Maliano no sobrenome da bebê. E Mateu fala, nossa filha. Juliana se derrete novamente e faz a pergunta crucial para Mateu, já que ele está falando nossa filha. Mateu resolve dar o sobrenome dele para a filha de Juliana, se ela quiser, lógico. Juliana dá um sorriso enorme e fala que é o que ela mais queria na vida. Mateu fala que não sabe se eles podem fazer isso, porque eles não são casados, e dá como exemplo quando ele e a Rosana foram registrar o filho deles, eles tiveram que mostrar as certidões de casamento. Juliana e Mateu não sabem o que fazer e vão se informar sobre isso. Janete comenta com o marido e o filho que ela está com medo que Mateu registre a neta dela como filha dele e pergunta se eles não tinham pensado nisso. Francesco confessa que não lembrou mesmo disso. Marco Antônio não acredita que eles já tenham registrado a criança. Janete debocha do menino que está lá dizendo que eles vão criar um bastardo como Maliano e a verdadeira está perdida por aí, sabe-se Deus com o nome de quem. Marco Antônio concorda com a mãe dele. Francesco liga para o delegado e procura Mateu e Juliana nos cartórios para saber se eles já registraram a neta dele. E lá eles saberão o endereço deles. Francesco fala para a esposa e o filho que Heriberto vai deixar os cartórios avisados. Se eles forem lá, serão pegos. Anacleto também pensa que é por Marco Antônio que Paola está apaixonada. Paola deixa eles pensar o que quiserem. Anacleto se toca que ele nem precisava ter assinado nada, porque Francesco já tinha dado dinheiro para a filha dele. Paola pede para eles mudarem de assunto, e Anacleto manda ela segurar esse homem. Paola diz está bem, toda sem graça. O neto mais velho de Dolores chega na pensão dela, e ela fica muito feliz. Ela pergunta quando foi que ele chegou. Ele fala que foi agorinha. Dolores pergunta por que ele não foi mais ver ela. Toninho fala que andou trabalhando. O tio Hernandes manda ele cada vez mais longe nas viagens. Dolores fala que ele não deveria trabalhar com aquele demônio. Toninho pede para a avó não falar assim do genro dela. E Dolores implora para o neto não lembrar ela disso, porque Hernandes não vale nada para ela. Toninho entrega para Dolores o recado da tia dele, Hortência. Dolores confessa que tem saudades da filha. Os dois ficam jogando conversa fora contando as novidades. Mateu lembra que o filho dele se chama Michael, que nem o pai dele se chamava. Juliana percebe que Mateu ficou longe depois que falou sobre o filho dele. Mateu mente mudando de assunto, dizendo que ele estava pensando que nome será que eles deram para o filho deles. Juliana queria tanto saber onde mora para ver ele. Mateu pede para eles não pensarem mais nisso, e sim na filha deles que vai se chamar Ana. Dolores pergunta para o neto mais velho como se chama o neto dela, mais novo, filho de Hortência.
Ele fala que se chama Juan Hernandes. Dolores não gosta de saber que a criança se chama Hernandes, o mesmo nome do genro dela, e pergunta como a criança está. Toninho diz que está cada vez mais bonito. Dolores pede detalhes da fisionomia do menino. E Toninho dá de presente para Dolores o retrato do filho de Hortência. Dolores se derrete pelo neto mais novo dela, adotado por Hortência. Aparece pela primeira vez a foto do verdadeiro filho de Juliana. Toninho fala para Dolores que Hortência mandou ele dar o retrato de Juan para ela, sem que Hernandes soubesse. Dolores diz para o neto mais velho que ele não teria outra surpresa melhor para ela. Ele é lindo. Dolores, já em seu quarto, coloca o retrato do neto adotivo dela ao lado do retrato do finado marido. Gumercindo fala para Leonora o quanto ele está arrependido por ter se enganado com Mateu. Toda vez que ele olha para o neto dele, pensa como um pai pode abandonar uma criança como aquela. Leonora fala que foi muito triste mesmo o que Mateu fez com o filho. Ela e Bartolo aconselharam muito ele a não fazer isso, mas não teve jeito. Ele não esquecia Juliana. Gumercindo não entende porque Mateu tinha tudo lá. Ele tinha que levantar as mãos para o céu, seu Gumercindo. E Gumercindo diz que Mateu foi muito ingrato com tudo que deram para ele e ele não soube valorizar. Eles também foram muito burros. Devem estar passando o pão que o diabo amassou nesse mundo afora. Leonora pergunta para Gumercindo se Mateu voltasse, se ele iria recebê-lo. Gumercindo deixa claro que não. Ele não quer ver o Mateu nem morto na frente dele, porque ele não pagaria nem o enterro dele. Depois, Gumercindo deixa claro para Augusto para ele investir na carreira política dele, que daqui para frente ele vai ter a ajuda dele. Augusto se alegra pelo sogro ter mudado para melhor com ele. Gumercindo pergunta para Augusto se ele vai encontrar com Marco Antônio por São Paulo. Augusto diz que sim. Leonora se mete na conversa dos patrões, dizendo que ela acha muito bom o Augusto trazer aquele rapaz lá, porque nada como um amor novo para curar o velho. Os dois ficam olhando sério para Leonora. Gumercindo não gosta do atrevimento de Leonora e pergunta do que ela está falando. Leonora deixa claro que ela está falando do filho do banqueiro. É porque Rosana ainda está chorando pelo marido que foi embora. Gumercindo diz que Rosana não irá mais ver Mateu nem depois de morto. Toninho conta para Dolores que Hernandes rasga todas as cartas que ela manda para Hortência. Dolores xinga um genro dela, por causa dele que ela e a filha não conseguem ler a carta uma da outra. Juliana aparece dando bom dia e Dolores apresenta o neto mais velho dela para Juliana. Depois que Antônio sai, Dolores conta que ele trouxe de presente para ela a foto do neto mais novo dela. Juliana acha estranho, porque ela lembra que Dolores havia dito para ela que ela tinha só um neto. Dolores fica pensativa, e Juliana estranha o jeito que Dolores está. Heriberto conta para a família de Francesco que os cartórios já foram notificados, e que se Juliana aparecer lá com o amante, eles pegam eles. Marco Antônio se sente mal com o palavreado do delegado. Francesco pede para o delegado ter todo o respeito com Juliana, e ele fala para Francesco que ele pode ficar sossegado que ninguém vai fazer nada com a nora dele. Angélica deixa claro para Rosana que Augusto vai convidar Marco Antônio para voltar lá e com o consentimento do pai delas. Rosana fica indignada na insistência da família de querer arrumar logo outro marido para ela.